Olá, estamos no ar com o CB Poder, parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Chegamos até você pelas redes sociais e os principais tocadores de podcast. Se ligue e participe aqui com a gente em nossas lives do Portal Correio, que você pode escolher: Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Ana Maria Campos e aqui na bancada comigo, meu amigo e parceiro Carlos Alexandre de Souza. E juntos recebemos o juiz Benhur Visa, que é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulheres. Bem-vindo, doutor Benhur. Obrigado. Bom, na semana passada o senhor participou do seminário do Correio, que tratou de feminicídio, né? Um tema muito grave, que tem ocorrido, que tem aumentado bastante no Distrito Federal. E o senhor falou muito de educação, de investimento em educação, o Estado levar esse tema para as escolas. Como é que seria isso? Nós temos aqui no Distrito Federal um projeto que ele começou a ser pensado em 2000, que é trabalhar exatamente com os alunos sobre o tema da violência doméstica. Ele foi implantado agora em 2014, 2015, iniciamos um piloto, em 2016 foi formalizado com o termo de acordo de cooperação técnica, envolvendo aí vários parceiros, principalmente secretarias do GDF, Polícia Militar, Polícia Civil, OAB, Ministério Público. E esses parceiros, nós nos reunimos para levar até as escolas públicas uma formação sobre a Lei Maria da Penha. Nós não discutimos temas fora desse contexto da violência entre homem e mulher e evitamos polêmicas, mas nós procuramos mostrar para essas meninas e para esses meninos que é necessário que a sociedade assuma uma postura mais igualitária, que ela trate a mulher com respeito, sem violência, e mostramos para as meninas que elas têm esse direito e podem exigir isso porque a legislação apoia, né? Nós temos aí a Lei Maria da Penha, com várias medidas de proteção à mulher que busca exatamente coibir essa violência doméstica e familiar. Do ponto de vista, então, pelo que o senhor está dizendo, existe um trabalho, o senhor confia muito na questão do trabalho preventivo, no sentido de alertar as meninas, conscientizar as mulheres dos direitos que ela tem e das ações que ela podem tomar quando entra numa situação de violência. Agora, o senhor também atua, trabalha em casos concretos, quando já aconteceu. Isso que o senhor precisa julgar esses atos. O que chama a atenção para o senhor em relação a esses casos, considerando essa explosão de casos que aconteceu no Distrito Federal esse ano? Para mim, o que me chamou mais atenção quando trabalhei com violência doméstica, quando iniciei assim mais diretamente na Lei Maria da Penha, foi exatamente o que faz uma mulher permanecer numa relação violenta e o que faz um homem que um dia se declarou apaixonado, declarou amor, levou flores, convidou para ir no cinema. O que faz esse homem, de uma hora para outra, passar a agredir uma mulher? Então, num caso, por exemplo, que nós tivemos concreto, a mulher relatou que assim que voltaram da lua de mel, ele, na casa, já foi até o guarda-roupa, abriu o guarda-roupa e falou: nós precisamos rever esse guarda-roupa, né? Você está precisando de roupas novas. E ela ficou muito feliz, achando que estava sendo agraciada aí com um presente, né? Um reconhecimento e tudo mais. E aí ela disse: não precisamos não, amor, vamos gastar com outra coisa, porque as minhas roupas ainda estão bem. Aí ele respondeu: não, as suas roupas são roupas de uma mulher solteira, decotadas, curtas, com as pernas de fora. Hoje você é uma mulher casada, então você precisa se vestir como uma mulher casada. Você percebe assim que foi uma mudança radical. É como se quando o homem casa e ali acrescenta um nome, né? É quase como se ele comprasse um carro, fosse no Detran e registrasse o nome dele. Se ele comprasse uma fazenda, fosse no cartório de registro civil, fez a escritura, registra a escritura e ele passa a ser dono. Então a mulher começa a ser tratada como um objeto. O dono que define tudo, né? Que define tudo, como se inclusive veste, a roupa. como se comporta, o que pode falar, quando pode falar. E isso é muito chocante para a gente, porque o que fez mudar esse comportamento? Então, aí eu fui estudar a esse respeito, eu me matriculei na UNB como aluno especial da professora Valesca Zanello, né, que já esteve aqui com os senhores também, e fui entender o que é gênero. Qual o conceito de gênero, o que faz uma mulher
ter um comportamento desse, de se submeter a essas questões, e o que faz um homem submeter a mulher a esses caprichos, quase que a gente pode dizer assim, né? E aí o gênero... Essa forma de violência, né? Não deixa de ser uma forma de violência. A sociedade estabelece uma relação violenta entre homem e mulher, ainda que inconsciente, a partir do momento que ela tira a autonomia da mulher e entrega essa autonomia na mão do homem. É o simbolismo, por exemplo, do casamento. O pai leva a filha no altar e entrega a filha para o marido. Aquilo ali é muito simbólico. É muito representativo, porque mostra exatamente o que a sociedade pensa. Foi isso Até que o senhor aqui estudou? eu mandei, daqui para frente, manda o marido. Foi isso que o senhor estudou quando o senhor foi se debruçar sobre a questão de gênero? Foi isso? Eu estudei exatamente esses estereótipos, esses papéis de gênero que a sociedade define. Então, a sociedade, por exemplo, o gênero, o conceito, ele vai se adaptando de acordo com a sociedade. Por exemplo, no início, uma mulher não usava calça comprida. Por quê? A sociedade atribuía esse vestimento ao homem e não aceitava uma mulher com calça. Hoje a gente vê muitas mulheres trabalhando, aliás, vira até uma condição, né, para ela poder ter condição de exercer certas atividades, se ela trajar uma calça comprida. Inclusive no judiciário, né, doutor Benhur, que em alguns tribunais as mulheres não podiam fazer sustentação oral se estivessem de calça comprida. Não podiam entrar. Recentemente, até recentemente. Né? Eu me recordo de um concurso que fiz. Eu entrei no tribunal em 97, mas na época comentou-se muito de um tribunal que não aceitou as moças fazerem prova, as mulheres fazerem prova de calça comprida. Podia um terninho, mas a calça comprida não podia. E aí, o que aconteceu? Como não exigia paletó dos homens, elas apanharam os paletós emprestados, tiraram a calça comprida e se cobriram com o paletó. Quanto maior o paletó, melhor cobrir. E assim elas puderam entrar. Então isso mostra assim como que há um preconceito, inclusive institucional. E aí o papel de gênero é isso, é ir definindo o que é papel de mulher, o que é papel de homem. Isso começa na infância, quando você dá uma boneca para uma menina e quando você dá uma espada para um menino. Você está mostrando, você é conquistador, você é protetor, você é o forte da relação. E para ela você está dizendo o quê? Você é uma pessoa para cuidar da casa, você já está aprendendo a cuidar das crianças. E aí para ela você dá uma panelinha, você dá um ferrinho de passar roupa que já vem com a tábua, para ele você dá um revólver de espoleta, que hoje não se usa muito, né? Ficou assim politicamente incorreto dar um revólver de brinquedo para uma criança, mas é mais ou menos por aí. Você dá uma bola de futebol. Hoje nós temos a seleção brasileira jogando. Mas há quantos anos as mulheres jogam e não tinham uma Copa? Exato. Então, são conquistas que vão se modificando, né, no decorrer do tempo e que justificam. Esses papéis que o senhor está citando, esses rótulos da sociedade para o homem, para a mulher cuida da casa. Eu canso de ouvir de amigas, o seu marido te ajuda com as crianças, como se o papel é um hábito já isso, né? Como se o papel de cuidar dos filhos só da mãe e o marido ajuda, sendo que a responsabilidade é dos dois, né? Mas esses papéis, esses rótulos que estão arraigados na nossa sociedade, eles estão na cabeça dos homens e das mulheres também, né? Não só dos homens, das mulheres também. Então, muitas vezes as mulheres acabam cedendo, acabam cumprindo para se adaptar num rótulo da sociedade e acabam talvez se submetendo por isso, porque é tão natural, né? A sociedade, ela exige. Os papéis de gênero, eles são certas exigências da sociedade com o homem e com a mulher. Eles trazem também ônus para o homem. Então, você vê, por exemplo, a mulher, num conceito trazido pela professora Valesca, ela se subjetiva, ela é considerada mulher pela sociedade quando ela se casa. E depois que ela se casa, a sociedade exige dela que ela procrie. Então, é um papel do amor, né? O dispositivo amoroso, que a professora Valesca diz, e o dispositivo materno. A mulher, ela vem sendo condicionada para cuidar.
Então você tem assim muitas mulheres no papel de cuidadora, mais do que homens. Você tem, por exemplo, mais empregadas domésticas do que empregados domésticos. Você não vê aí uma pessoa procurando, eu queria um empregado doméstico. Existe, mas é raro. Por quê? Porque esse é um papel que a sociedade define para a mulher. E ela começa a ser cobrada e passa a cumprir. Aí você vai, de onde que vem esses papéis? Vem dos presentes, vem da criação, vem do papel religioso que cada uma tem, vem dos padrões sociais e convencionais. Então a menina, nós ouvimos, né, na infância as histórias da Rapunzel, nós ouvimos a história da Branca de Neve, nós ouvimos a história da Cinderela, sempre um homem salvando e resgatando aquela mulher. E ao final sempre termina assim, e casaram e viveram felizes para sempre. Então a mensagem que a mulher recebe é a mensagem assim, você precisa de um homem para se casar e o casamento você precisa manter, porque é um pressuposto da sua felicidade. Então case e seja feliz. Mais do que um homem precisa de um príncipe encantado. O homem, você não vê um homem precisando de alguma mulher nas historinhas. Né? Isso começa a mudar gradativamente, mas a gente tem aí, por exemplo, alguns detalhes que conjugam com essa questão da violência contra a mulher. Né? Por exemplo, o racismo. Né? E aí você vê, foi lançado um filme aí recente daquela princesa que beijou o sapo. E aí foi colocado uma princesa negra, né? Mas se você vê como que a história se modificou, ela já não é mais princesa, ela é uma menina que precisa trabalhar, que tem um sonho de trabalhar, que tem um sonho de construir um restaurante. Ela é uma menina que... Ela é uma personagem que quando ela beija o homem vira um sapo. É o contrário da princesa loura, branca, daquele estereótipo de mulher de padrão de beleza. Tudo isso a gente vai percebendo. Aí você vê, por exemplo, e a Branca de Neve? A Branca de Neve, o príncipe veio montado num cavalo. Que cor que é o cavalo? Todo mundo sabe, branco. E por que esse cavalo tem que ser branco? Então, assim, você começa a associar também a cor, a pele, ao êxito ou ao fracasso. Você vai estabelecendo relações. Nós somos criados assim. E a gente precisa rever isso. Onde que a gente revê? Fica no subconsciente. Fica registrado. Por quê? Olha, o príncipe bonito, maravilhoso, que desceu do cavalo para beijar a princesa, olha só, qual a mensagem que passa para a menina? Menina, você é linda, maravilhosa, você é a Branca de Neve, é a mais bela do reino, mas você está morta. Ela estava literalmente dentro de um caixão. Você precisa de um príncipe que está num plano superior, que vai descer desse plano e vai te beijar. Para te trazer de volta à vida. Para te trazer a vida, para te conceder a vida. Aí você começa a pensar assim, o que significa os 15 anos? O que significa o debutar, né? O baile de debutantes? É o pai apresentando a filha à sociedade. Agora, tem um outro ponto que o senhor se dedica também, que o senhor tem interesse, doutor Benhur, que é a influência da religião nessa questão de gênero e que também envolve violência doméstica. Qual é a sua percepção disso? A percepção que eu tenho é que a Bíblia ela é interpretada no decorrer dos tempos basicamente por homens. Né? Você não tem, por exemplo, uma papisa, você tem um papa. Se você vai para isso na católica, se você vai para a religião evangélica, você tem pouquíssimas pastoras. E muitas denominações ainda não aceitam o pastor na liderança, no papel. Se você vai para outros segmentos religiosos, é a mesma forma. Então, o homem, ele assume um papel, assim, predominante na religião. E estando com o poder, vamos dizer assim, né? Ele que interpreta as normas. E ele dita o que diz isso e o que diz aquilo. Então é muito comum eu ouvir, às vezes, na audiência, o homem dizer assim, mas eu sou religioso e a Bíblia fala que o homem, ele é que é o cabeça e que a mulher deve ser submissa ao homem. E eu fui estudar esse texto bíblico, né? Efésios 5, acho que 22, é um texto do apóstolo Paulo, em que ele diz assim, sejam todos submissos uns aos outros.
primeiro todo mundo submisso a todo mundo, homem, mulher a homem. Depois ele fala, mulher seja submissa ao seu marido. Depois ele fala, marido, ame a sua mulher. E quando ele fala, ame a sua mulher, ele fala assim, ame como Cristo amou a igreja e morreu por ela, morreu na cruz por ela. Então, é como se ele dissesse para o marido, assim, marido, ame a sua mulher. Se alguém vier bater na sua mulher, você ofereça as suas costas para bater, para que você, a inocente. Se alguém assaltou e pôs uma arma, você passa a mulher para trás para você receber o tiro e ele não receber. Porque esse é o papel, o exemplo que ele adota como parâmetro para o marido. O papel da mulher, que é amar quem morre por você, é uma coisa fácil. Amar a quem está disposto a dar a vida por você é uma coisa fácil. Porque se você ama tanto uma mulher a ponto de dar a sua vida por ela, o que vai acontecer? Você não vai bater nessa mulher. Né? Ao invés de bater nela, você vai bater em si mesmo. Em tese seria isso, sabe? Então, o que a gente precisa compreender é o seguinte, é que os regramentos, eles precisam ser interpretados num contexto. E se você, vamos admitir que a mulher devesse obedecer cegamente o homem, que fosse isso, porque há uma interpretação de que ali ser submissa é estar na mesma missão. Mas vamos supor que fosse a obrigação de obedecer cegamente. Traz água, leva café, traz o chinelo, limpa, suja, bate, faz, acontece, você que vai mandar. Ok. Agora, onde está a autorização para corrigir fisicamente ou até mesmo para poder corrigir verbalmente, xingar, para ofender, para humilhar, para agredir, para exigir uma relação sexual, para exigir o controle financeiro do salário daquela mulher? Você não tem isso. Então é uma regra que a punição não pode se caminhar nesse sentido. Né? Muito bem, o nosso papo está muito bom, mas a gente precisa ir para um intervalo, a gente já volta. Obrigado. 1 minuto e a gente volta com mais Saber Poder, que hoje recebe o juiz Benhur Visa, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres. Até já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o juiz Benhur Visa, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres. Doutor Benhur, do que a gente conversou no primeiro bloco em relação a esses papéis, o homem é o príncipe encantado que salva a princesa, é o forte, é o provedor. Nos papéis hoje, na nossa sociedade moderna, que a mulher cada vez está ocupando espaços mais importantes, já chegou à presidência da República no Brasil, na presidência dos tribunais, enfim, a mulher está ganhando espaço, muitas vezes ganhando um salário até maior do que o homem, se destacando mais. Isso deixa alguns homens um pouco com o ego abalado e acaba transformando isso em violência? Isso acontece. Eu me recordo de uma pesquisa que li, onde os homens estavam desempregados e agrediam as mulheres alcoolizados. E aí a pesquisa, ela já indo para a conclusão, né, a pesquisa chegou à seguinte conclusão, que esses homens, como não cumpriam o papel de provedor, porque o homem ele é provedor e é reprodutor, é a eficácia que exige do homem. Né? Então, como ele não cumpria esse papel de provedor, ele ia para a rua, bebia, para anestesiar esse sofrimento, e quando a pessoa bebe, baixa a censura, né? E quando ele baixa a censura, vem a violência que ele tem interna, né? Vem o que ele é mesmo, a essência. E aí ele chega em casa, o que ele faz? Ele bate na mulher. Por quê? Porque ele não tem o poder de provedor, porque quem está provendo a casa é a mulher que trabalha. E aí ele não tendo esse poder, ele quer compensar e mostrar que ele é o homem, ele é o chefe. Por quê? Porque foi isso que a sociedade ensinou para ele o tempo todo. Então, se ele descumpre um desses papéis, o que ocorre com ele é que ele se sente com a baixa autoestima, ele entra em depressão, ele se sente menos homem, vamos dizer assim, do que aquele homem que a sociedade idealiza. Não é? Aquele homem que trabalha, que tem um salário, não é? Que tem uma posição. Então, do homem é muito mais cobrado isso
do que da mulher. Vai ter um casamento, por exemplo, até pouco tempo atrás se dizia, né? Aí a filha vai casar, e o que se perguntava? Ele trabalha? Ele tem como sustentar uma casa? E às vezes se dizia assim, do genro pedindo a noiva, né, em casamento, e dizia, era muito comum nas falas, a gente ouvia assim, não, ela vai ter a mesma coisa que tem com o senhor, só pode ficar tranquilo, não vai faltar nada para ela. E na audiência eu vejo isso. A mulher diz assim, não, eu não quero processá-lo. Por quê? Não, porque ele é bom pai e ele não deixa faltar nada em casa. São exatamente os dois dispositivos, o dispositivo da eficácia que a professora Valesca nos traz, né? É o papel do provedor, ele não deixa faltar nada em casa. E o papel do reprodutor, ele tem filhos, ele faz filhos. Então ele tem vigor. Esse vigor sexual que é cobrado mais do homem, a ponto daquele ditado, né, prendam as cabritas que o bode está solto, né? Isso é o que exige. Exige-se que a menina se guarde, se preserve. Para casar tem que casar vestido de branco, que é o simbolismo da pureza, o simbolismo ali da virgindade. Até pouco tempo atrás, se o homem descobrisse que a mulher não era virgem, ele podia desfazer o casamento, anular o casamento. Agora, pelo que o senhor está dizendo, descrevendo, doutor Benhur, o senhor está falando de valores e tradições muito antigas, né, que envolvem religião, papéis definidos de gênero, definidos pela sociedade. Então, pelo que o senhor está dizendo, mudanças efetivas nesse cenário que a gente está vendo vão demorar muito tempo para ocorrer. Sim ou não? Sim, em termos. Porque eu já li assim, algumas pesquisas sobre isso, alguns falando em 70, outros falando em 80, já até em 110 anos eu já ouvi falar que é o tempo que o Brasil demoraria para alcançar essa igualdade. Mas quando nós trabalhamos, e aí voltando ao tema da escola, quando eu trabalho com uma criança e vou explicando para ela que ela precisa respeitar a menina, quando eu trabalho com o menino e digo, essa menina não é obrigada a te entregar a senha do celular, ela não é obrigada a te mandar pelo WhatsApp foto nua dela para você compartilhar com seus coleguinhas. Isso é uma falta de respeito seu como homem, porque você não precisa provar para os seus colegas que você é homem, né? E a gente lembra da infância, né, como que era a situação. Você não é homem, não. Se você for homem, você faz isso. Quem for homem dá o primeiro tapa. Então, o homem constantemente é desafiado a provar que é homem. A mulher do padre. É a mulher do padre, né? Então, você vê assim, o homem, quando ele é comparado a uma mulher, é como se fosse assim, algo pejorativo. E aí qual é o xingamento? Mulherzinha, né, na infância. Você é mulherzinha, está chorando por quê? Essa desigualdade e essa comparação negativa aos olhos do homem, isso precisa ser mudado para que a mulher tenha respeito. Então não é porque ela é mulher que ela é inferior. Né? Não é porque ela é mulher que ela vai ganhar menos, às vezes ela pode ter mais capacidade do que o homem. Né? Você vê aí quantas professoras nós tivemos para chegar aqui. Claro. Todas mulheres melhores que nos ensinaram alguma coisa. Então, é preciso que a sociedade caminhe assim. Se eu trabalho com a criança, com o menino e com a menina, o que acontece? Vai chegar uma hora em que essa criança vira adulto. E aí você vai ter um adulto aqui em cima com uma visão mais igualitária. E aí esse adulto vai criar os filhos de uma maneira diferente. E esses filhos educados, eles vão virar outros adultos, e a ideia nossa é assim, trabalhar aqui no geracional, âmbito, principalmente aqui no âmbito do Distrito Federal, que é a nossa área de atuação, né, buscar desconstruir esses papéis que têm justificado a morte. E aí vem, você vai para a estatística da Secretaria de Segurança Pública e lá está escrito, mais de 60% matou por ciúme ou porque não aceitou o não. O ciúme é exatamente esse papel do reprodutor e do provedor, do chefe. Ela achou um outro chefe para ela. Você não é mais o chefe. Você não é mais o poderoso sexualmente, o insubstituível, o reprodutor. Você não é mais o provedor. Por quê? Porque ela conseguiu outro. Então você é menos que o outro. Ou às vezes nem isso, né, doutor Benhur? Às vezes o ciúme está muitas vezes ligado à questão da posse, né? Pois é, no mas a posse é por você isso. Você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, você não pode sair com as amigas
você não pode ficar até essa hora na rua, você tem que chegar a tal hora, cadê você? Quer dizer, muitas vezes a mulher não está fazendo nada demais, mas ela é cobrada por supostos comportamentos inadequados. Existe aquele lema, quem ama não mata. Talvez o feminicídio seja um amor extremo do homem por ele mesmo, porque ele não aceita ser trocado por outro. É exatamente isso. Quando ele tem ciúme, na verdade, o ciúme que ele tem é um medo de perder esse poder. Não é que a mulher está dizendo para ele é melhor do que você. Não, não é isso. Ele se sente assim. Ele sente que é uma coisa dele que ele está perdendo. Ah, então esse celular é meu. Vem um outro, põe a mão e vai fazendo ligação sem pedir licença, sem nada. Opa, peraí, o celular é meu. Entende? Entendo. Mas isso é um sentimento de posse de objeto. Isso aqui é um objeto que é meu, eu comprei, paguei por ele, peguei a nota fiscal. Agora, a mulher não é esse objeto. E aí, às vezes, ela está sendo tratada assim, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia, agradeço muito a sua presença. Até a próxima. Tchau.